A história de Ismael. Quem era Ismael na Bíblia? A história de Ismael é uma das mais fascinantes e intrigantes da Bíblia. Ismael, filho de Abraão com a serva Agar, não foi o filho da promessa, mas mesmo assim Deus o protegeu e o abençoou com uma vasta descendência. Então, vamos explorar quem era Ismael na Bíblia e ampliar nosso conhecimento sobre a obra divina em sua vida. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Bíblicas. Caso ainda não seja inscrito, por favor, deixe seu like, inscreva-se e ative as notificações para aprender diariamente sobre a palavra de Deus e a história de Ismael. Ismael era o filho mais velho de Abraão e Agar. Sua mãe era uma escrava egípcia de Sara, esposa de Abraão. Deus havia prometido a Abraão que ele teria uma descendência numerosa, mesmo em sua idade avançada, conforme Gênesis, capítulo 12, versículo 7, e capítulo 15, versículo 5. Sara era estéril e, de acordo com os costumes da época, ela ofereceu Agar a Abraão para que um herdeiro pudesse ser gerado para a família. Foi assim que Ismael nasceu. Naquela época, Abraão já tinha 86 anos. Abraão amava seu filho Ismael e até pediu a Deus que o considerasse como o herdeiro prometido. No entanto, Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um descendente por meio de sua própria esposa, como está escrito em Gênesis, capítulo 17. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael e todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando ele mesmo foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Ambos passaram pela circuncisão no mesmo dia. E todos os escravos de Abraão, nascidos em sua casa ou adquiridos de estrangeiros, também foram circuncidados. O nascimento do filho legítimo de Sara e Abraão causou uma série de problemas de relacionamento entre Sara e Agar. Na verdade, mesmo antes do nascimento de Ismael, Sara e Agar já haviam entrado em conflito. Agar acabou fugindo para o deserto por medo de Sara. No deserto, o anjo do Senhor apareceu para Agar e ordenou que ela voltasse para a casa de Abraão. Foi no deserto que o anjo também lhe disse que o filho que ela carregava em seu ventre deveria ser chamado Ismael. Portanto, o nome Ismael significa Deus ouve, porque o Senhor ouviu o sofrimento de Agar, de acordo com Gênesis, capítulo 16, versículo 11. Mas a discordância entre Sara e Agar atingiu o ápice quando Isaque foi desmamado. Durante a festa de desmame de Isaque, Ismael acabou zombando dele. Sara ficou profundamente ofendida e exigiu que Abraão expulsasse Agar e seu filho. Em Gênesis, capítulo 21. Sara disse a Abraão: expulse essa escrava e seu filho, pois o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Abraão ficou muito angustiado, pois Ismael também era seu filho. Mas Deus disse a Abraão: e não se aflija por causa do menino e por causa da sua escrava. Faça tudo o que Sara lhe pedir, pois será por meio de Isaque que sua descendência será considerada. Também farei dele uma nação, pois ele é seu descendente. Então, de manhã cedo, Abraão pegou pão e uma vasilha de água e deu a Agar, colocando-a sobre seu ombro, juntamente com a criança, e a enviou embora. E ela partiu e vagou no deserto de Berseba. Quando a água da vasilha acabou, ela colocou a criança debaixo de um dos arbustos. Depois, sentou-se em frente, a uma certa distância, cerca de um tiro de arco, pois pensou: e não posso ver a morte da criança. E, enquanto estava ali em frente, levantou a voz e chorou. E Deus ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou Agar do céu e disse a ela: o que a aflige, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu a voz do menino de onde ele está. Levante-se, pegue o menino e segure-o pela mão, pois farei dele uma grande nação. Então Deus abriu os olhos dela,
e ela viu um poço de água. Ela foi, encheu a vasilha com água e deu de beber ao menino. E Deus estava com o menino, e ele cresceu. Ele viveu no deserto e tornou-se um especialista com o arco. Ismael, filho de Abraão, viveu no deserto de Parã, e sua mãe arranjou uma esposa para ele da terra do Egito. Embora Isaque tenha permanecido como o único herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão com suas concubinas também foram abençoados por ele, como está escrito em Gênesis, capítulo 25. Isso significa que tanto o filho de Agar quanto os filhos de Quetura receberam bens materiais do patriarca. Depois de atingir a idade adulta, a Bíblia não registra nenhum desentendimento entre Ismael e Isaque. Eles são mostrados como responsáveis por enterrar Abraão em Macela, Gênesis, capítulo 25, versículo 9. Ismael tornou-se um grande caçador. Ele era muito habilidoso com arco e flecha. Agar procurou uma esposa egípcia para Ismael, e com ela ele teve 12 filhos e uma filha. Mais tarde, a filha de Ismael casou-se com Esaú, filho de Isaque, conforme registrado em Gênesis, capítulo 28, versículo 9, e capítulo 36, versículo 3. Os nomes dos filhos de Ismael são mencionados em Gênesis, capítulo 25, entre os versículos 13 e 15. A lista é a seguinte: Enebaiote, Quedar, Adeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Haddad, Temá, Getur, Nafis e Quedemá. A maioria desses nomes é mencionada em outros trechos bíblicos como famílias tribais influentes daquela época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles se organizaram em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul. Conforme Gênesis, capítulo 25. Ismael faleceu aos 137 anos de idade. Gênesis, capítulo 25, versículo 17. A Bíblia não especifica onde ele foi sepultado, mas a tradição muçulmana afirma que ele foi sepultado na Caaba em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo utilizou a figura do filho da mulher escrava em sua alegoria sobre a oposição das pessoas religiosas legalistas que perseguiam aqueles que nasceram segundo o Espírito e desfrutavam da liberdade em Cristo. Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Ismael tornou-se um nome relativamente comum, por isso outras pessoas são mencionadas na Bíblia com o nome Ismael. Havia, por exemplo, um descendente de Saul e Jonatas chamado Ismael. Também houve um alto oficial durante o reinado de Josafá, e o filho de um sacerdote durante o tempo de Esdras. Esdras, capítulo 10, versículo 22. Mas entre todas as pessoas mencionadas, o mais conhecido era o filho de Netanias, membro da casa real de Davi. Durante o período de opressão babilônica contra os judeus, esse Ismael matou Gedalias, o governador de Judá nomeado por Nabucodonosor. Ao concluirmos nossa análise sobre Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos-chave. Ismael não foi o filho prometido por Deus a Abraão, no entanto, Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael foi abençoado com numerosos descendentes, assim como a descendência de Isaque, e essa linhagem foi organizada em 12 clãs tribais. Deus também descreveu o caráter de Ismael, enfatizando a natureza nômade de seus descendentes e a oposição que eles enfrentariam em relação aos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se uniram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Essa convergência de povos e histórias entrelaçadas levou a que os ismaelitas e midianitas fossem essencialmente o mesmo povo em vários trechos bíblicos. Hoje, os árabes traçam sua linhagem até Abraão, principalmente por meio de Ismael. A história de Ismael, filho de Abraão,
vai além de uma simples biografia pessoal. Ela revela muito sobre a obra de Deus e o derramamento de sua graça na história da redenção. Ismael representa o nascimento natural, resultante da relação fértil entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, no qual Deus demonstrou seu imenso poder ao possibilitar que uma mulher estéril de 90 anos concebesse um filho. Obrigado por assistir e acompanhar nosso canal. Por favor, não se esqueça de curtir, compartilhar e deixar seus pensamentos nos comentários abaixo. Seu feedback é sempre apreciado e me ajuda a criar mais conteúdo que você irá gostar.